Senhor da vida, fonte de amor e de sabedoria eterna, elevamos nossos pensamentos em gratidão pela bênção sagrada da família, esse núcleo de aprendizado e crescimento espiritual, onde somos chamados a desenvolver a paciência, o perdão, a solidariedade e a caridade. Em meio aos laços consanguíneos e afetivos que nos unem, reconhecemos, Senhor, a ação da Tua justiça e da Tua misericórdia, que nos concedem, através do convívio familiar, a oportunidade abençoada de reparar, de reconstruir e de amar mais profundamente. Agradecemos, Pai amado, pelos espíritos que nos acompanham nesta jornada reencarnatória, sob o nome de Pai, Mãe, filhos, irmãos, avós e tantos outros. Em cada um deles, vemos reflexos de experiências anteriores, de reencontros programados na espiritualidade com o fim maior de crescermos juntos em direção à luz. Abençoa, Senhor, cada um dos que compartilham nosso lar, nossos dias e nossas lutas, pois cada espírito que caminha conosco carrega consigo também os próprios desafios e esperanças. Que saibamos, Mestre Jesus, cultivar a harmonia e a compreensão dentro do nosso lar. Que os gestos de bondade se multipliquem entre nós e que as palavras sejam sempre doces, mesmo quando formos chamados a corrigir ou a ensinar. Dá-nos, Senhor, o entendimento necessário para lidar com as diferenças de opinião, com os temperamentos distintos e com as fragilidades que ainda trazemos em nossa essência espiritual. Gratidão, Senhor, pela dádiva da maternidade e da paternidade, que nos permitem experimentar o amor incondicional e o cuidado desinteressado. Ensina-nos a conduzir nossos filhos com firmeza e ternura, guiando-os pelos caminhos do bem, sem jamais esquecermos que são espíritos livres com sua própria trajetória evolutiva, que possamos inspirá-los com nossos exemplos de fé, de retidão e de perseverança. Agradecemos também pelas dores e pelos conflitos que por vezes surgem dentro de nossa família. Sabemos, Senhor, que nada nos acontece sem um propósito divino. Cada dificuldade, cada mágoa e cada desafio são convites à elevação, à transformação íntima e ao exercício da caridade no seu mais puro sentido. Que possamos perdoar e ser perdoados com sinceridade, reconhecendo que todos estamos em processo de aprendizado, caminhando passo a passo em direção à plenitude. Em Teu nome, divino amigo, rogamos que os bons espíritos que nos assistem possam visitar nossos lares, envolvendo-nos em vibrações de paz, de serenidade e de compreensão mútua. Que a luz do entendimento dissipe toda sombra de intolerância ou desunião e que possamos construir, dia após dia, um ambiente onde reine o amor verdadeiro, aquele que não cobra, que não exige, mas que oferece e compreende. Pai de infinita bondade, que nunca nos falte a fé nas horas difíceis. Que mesmo quando nossos entes queridos nos decepcionarem ou se afastarem do caminho do bem, não percamos a confiança em Sua redenção e na Tua justiça amorosa. Fortalece nossos corações para que jamais desistamos de amá-los e de ampará-los, mesmo quando o silêncio e a distância parecerem separar os espíritos.
Abençoa os lares que enfrentam o silêncio da dor, o peso da ausência e as provações da doença ou da escassez material. Que nesses lares, Senhor, a fé se faça presente como um farol a guiar e que os amigos espirituais encontrem espaço para ali atuarem, amparando, consolando e restaurando as forças daqueles que se sentem abatidos. Gratidão, Mestre Jesus, por nos ensinar que a verdadeira família é aquela que se reconhece pelo amor e não apenas pelo sangue. Que possamos reconhecer irmãos espirituais nos amigos sinceros, nas almas que se aproximam de nós com o propósito de ajudar e caminhar juntos. Que o lar se estenda além das paredes físicas e se faça em nossa convivência com todos aqueles que tocam nossas vidas com fraternidade e luz. Permite, Senhor, que nossa gratidão se transforme em atitudes diárias de gentileza, de escuta atenta, de paciência renovada. Que nossos olhos se abram para enxergar os dons e as virtudes dos nossos familiares e que saibamos valorizar cada momento de convivência, pois nenhum instante ao lado daqueles que amamos é perdido quando vivido com presença e com amor. Senhor de misericórdia, que a tua luz envolva todos os corações em nossos lares, para que saibamos reconhecer a grandeza do convívio familiar como verdadeira escola da alma. Em cada gesto de acolhimento, em cada dificuldade superada, em cada reconciliação, percebemos os traços da tua presença amorosa a nos guiar e inspirar. Que sejamos capazes de viver essa experiência com reverência, como quem sabe que cada momento junto aos entes queridos é oportunidade sagrada de crescimento espiritual. Concede-nos, Mestre, o olhar de compaixão para com os nossos familiares, sobretudo aqueles que mais nos desafiam. Ajuda-nos a compreender que por trás das atitudes difíceis há um espírito em construção, em luta contra suas próprias imperfeições, assim como nós também estamos. Que o juízo apressado nunca nos separe do exercício do bem e que saibamos ouvir mais do que falar, abraçar mais do que apontar, entender mais do que exigir. Permita-nos agradecer, Senhor, pela presença dos avós, pilares de experiência e ternura, que com suas histórias e silêncios nos ensinam a importância da memória e da paciência. Abençoa os irmãos de jornada, companheiros do mesmo ninho, com quem dividimos alegrias e dissabores, mas também os aprendizados mais profundos sobre convivência e humildade. Que as palavras ditas entre nós sempre construam pontes e que nunca nos falte a coragem de pedir perdão ou oferecer reconciliação. Gratidão pelos filhos que vieram como bênçãos e ao mesmo tempo como compromisso. Em suas vidas, Senhor, vemos nossas esperanças e nossos desafios refletidos. Que tenhamos a sabedoria de acolher suas dores, de respeitar suas escolhas e de estar sempre presentes, mesmo quando o silêncio se fizer necessário. Ensina-nos a amar sem prender, a guiar sem dominar, a proteger sem impedir que cresçam. E agradecemos também pelos familiares que partiram para o plano espiritual, pois o vínculo que nos une jamais se desfaz.
Sabemos que o amor verdadeiro transcende o tempo e o espaço e que a espiritualidade nos oferece o consolo de reencontros futuros. Que nossos pensamentos de saudade sejam sempre acompanhados de preces sinceras, elevando vibrações de gratidão por tudo o que vivemos juntos, pelas alegrias e pelas provas compartilhadas. Senhor, que possamos reconhecer as bênçãos escondidas nas rotinas simples, no alimento partilhado, no cuidado mútuo, no silêncio respeitoso, na presença que acolhe. Que nossa casa se transforme em templo vivo, onde o Teu Evangelho se manifeste não apenas nas palavras, mas nas ações. Que possamos viver o perdão, a generosidade, a escuta e a renúncia, tornando nosso ambiente terreno um reflexo do Teu reino. Pedimos que os bons espíritos amigos habitem conosco, inspirando nossas decisões, amparando-nos nas dificuldades e fortalecendo-nos nas horas de fraqueza. Que possamos sentir a presença desses irmãos de luz que, invisíveis aos olhos físicos, trabalham incansavelmente por nossa harmonia, orientando-nos no silêncio e nos intuindo na direção do bem. Rogamos também, Senhor, pelos lares desfeitos, pelos vínculos rompidos, pelas famílias marcadas pela dor da violência, da ausência e da intolerância. Que Tua misericórdia alcance essas realidades tão difíceis, semeando ali uma centelha de esperança, de acolhimento e de recomeço. Que aqueles que se sentem sozinhos ou rejeitados encontrem no Teu amor o consolo e a força necessária para seguir. Abençoa, Senhor, os lares onde reina a humildade, onde se ora com sinceridade, onde se estuda o Evangelho e se pratica o bem com perseverança. Que esses lares sejam faróis de luz a iluminar outros caminhos, servindo de exemplo e de amparo àqueles que ainda buscam uma direção para suas famílias. Que cada casa se torne sementeira de paz, onde o Teu nome seja pronunciado com reverência e gratidão. E que possamos, Senhor, desenvolver cada vez mais a capacidade de agradecer. Agradecer não apenas pelo que é fácil, mas também pelas dificuldades que nos amadurecem. Não apenas pelos sorrisos, mas também pelas lágrimas que nos ensinam a confiar. Que nossa gratidão seja constante, profunda e verdadeira, sustentando-nos nas provas e guiando-nos nas alegrias. Pai Celestial, que Teu amor infinito continue envolvendo os lares de todos aqueles que, em oração sincera, reconhecem as bênçãos do convívio familiar. Que a gratidão seja a luz que ilumina nosso olhar sobre os familiares que caminham conosco, mesmo quando os desafios parecerem maiores que as forças que temos. Ensina-nos, Senhor, a perceber em cada circunstância, por mais difícil que seja, uma lição cuidadosamente colocada por Tua sabedoria para o nosso progresso espiritual. Amado Mestre Jesus, Tu que conheces a intimidade de cada coração, auxilia-nos a reconhecer no seio da família a nossa oficina de redenção. Que saibamos, dia após dia, moldar nossos sentimentos à imagem da Tua bondade e paciência. Em vez de cobrar, que possamos oferecer. Em vez de reclamar, agradecer. Em vez de exigir mudanças no outro, trabalhar por nossa própria transformação interior. Que sejamos espelhos da Tua luz no lar, inspirando confiança e serenidade a todos que convivem conosco.
Que a prática do Evangelho no lar, Senhor, seja constante em nossas casas, trazendo a presença dos bons espíritos, restaurando a paz, firmando os propósitos de amor e serviço. Que as palavras do Teu Evangelho penetrem em nossos corações como bálsamo e orientação, renovando nossos pensamentos e fortalecendo nossas ações no bem. Que os ensinamentos de Allan Kardec sejam lidos com reverência, compreendidos com o espírito e aplicados com humildade. Rogamos com fervor que nossos lares sejam guardados contra as influências espirituais inferiores que tantas vezes se aproximam das fragilidades emocionais que ainda trazemos. Que a vigilância e a prece sejam nossos escudos e que a caridade praticada em família seja nossa fortaleza. Que saibamos cultivar a alegria do convívio, evitando as queixas, os desentendimentos e a crítica áspera, e que possamos semear palavras que elevam e atitudes que edificam. Pai de misericórdia, agradecemos pela diversidade de experiências vividas em família. Cada momento traz em si um ensinamento único, as diferenças entre irmãos que nos ensinam o respeito, os desencontros com os pais que nos convidam à compreensão, os conflitos entre gerações que nos pedem escuta e empatia. Em tudo há sabedoria, quando olhamos com os olhos do Espírito e não apenas com os da matéria. Que a fé seja nossa aliada nos momentos em que a convivência parecer difícil. Que saibamos dobrar nossos joelhos antes de levantar a voz. Que tenhamos a coragem de calar para não ferir, de perdoar para não adoecer, de esperar para não precipitar. Que o amor, essa força silenciosa e poderosa, seja o alicerce de todas as nossas atitudes. E que nunca nos esqueçamos que o exemplo fala mais alto do que qualquer ensinamento verbal. Gratidão, Senhor, por cada refeição partilhada, por cada abraço sincero, por cada gesto de cuidado, que possamos valorizar a simplicidade das pequenas alegrias e reconhecer nelas as manifestações da Tua presença, que o afeto seja praticado em palavras e ações, não apenas em datas comemorativas, mas em cada novo dia que se inicia. Que a rotina não nos endureça o coração, mas seja constantemente suavizada pelo amor que nos une. Ilumina, Senhor, os corações dos pais e mães que carregam preocupações com seus filhos, seja por escolhas difíceis, caminhos de dor ou distanciamentos. Que encontrem em Ti o consolo e a força para continuar amando, orando e esperando. Que não desistam de acreditar na renovação espiritual de seus entes amados e que saibam que, por mais escura que seja a noite, a alvorada sempre chega aos que perseveram na fé. Ampara também os filhos que se sentem incompreendidos ou afastados dos pais, que possam enxergar, através da oração, os esforços e os sentimentos por vezes calados daqueles que lhes deram a vida. Que as pontes do diálogo e da compaixão sejam reconstruídas e que a verdade do amor filial possa florescer novamente em seus corações. Que as mágoas do passado não sejam eternizadas, mas curadas pelo bálsamo do entendimento. Senhor, torna nosso lar um solo fértil para as virtudes, que ali germinem a paciência, a renúncia, o serviço,
a resignação, o perdão e o amor desinteressado. Que mesmo em meio às tribulações, jamais percamos de vista o objetivo maior de nossa existência: evoluir espiritualmente e contribuir com a evolução daqueles que convivem conosco. Que sejamos instrumentos da Tua paz, começando por nossa própria casa. Pai de infinita bondade, envolve cada lar com a Tua luz divina, para que as sombras da intolerância, do orgulho e da indiferença não encontrem morada em nossos corações. Que a Tua presença silenciosa e amorosa se manifeste em cada gesto de reconciliação, em cada esforço para escutar com mais paciência, em cada tentativa sincera de restabelecer a paz no seio da família. Sabemos, Senhor, que os laços consanguíneos não foram estabelecidos ao acaso, mas representam compromissos espirituais que aceitamos antes de renascer na carne, com o propósito de aprender a amar de forma mais pura e mais verdadeira. Ensina-nos, Senhor Jesus, a lidar com as limitações de nossos entes queridos com a mesma ternura que desejamos receber quando somos nós os que erramos. Que possamos olhar para cada falha, cada equívoco, cada desencanto com os olhos do Espírito imortal, compreendendo que todos estamos a caminho da perfeição, mas ainda tropeçamos no orgulho, na impaciência e na vaidade. Que tenhamos a serenidade de não reagir impulsivamente diante de atitudes que nos ferem, mas que sejamos capazes de oferecer a resposta que cura, que une, que transforma. Agradecemos com o coração cheio de reverência pelas oportunidades que o lar nos proporciona para servir. Em cada necessidade de um familiar, em cada desafio doméstico, em cada conflito silencioso, está o convite da espiritualidade para crescermos em humildade e compaixão. Que o serviço dentro do lar seja compreendido como expressão elevada de caridade. Que saibamos acolher os idosos com carinho e respeito, os enfermos com paciência e doçura, os jovens com escuta e orientação serena. Concede-nos, Pai, o dom da renúncia consciente, que não impõe, não se exalta, mas compreende e cede por amor. Que sejamos capazes de silenciar para não ferir, de abrir mão do último argumento para preservar a harmonia, de agir com brandura, mesmo quando nosso impulso for revidar. Que o lar seja o primeiro campo onde cultivamos a verdadeira caridade, aquela que se manifesta no cotidiano, nas atitudes discretas e constantes, longe dos aplausos, mais perto do coração de Deus. Abençoa, Senhor, as famílias que hoje vivem sob o peso da dor moral, seja pela ausência de entes queridos, seja pelos vícios que afetam seus membros, seja pela escassez material ou pelo desamparo espiritual. Que esses lares recebam o amparo invisível dos espíritos de luz que se fazem presentes onde o coração se abre à oração e à esperança. Que nenhuma dor se prolongue sem consolo, que nenhum sofrimento seja sem resposta, que nenhum clamor sincero deixe de encontrar a Tua misericórdia. Fortalece os lares onde há crianças em formação, para que cresçam rodeadas de bons exemplos, de palavras que instruem e de sentimentos que edificam. Que as famílias saibam orientar sem sufocar, proteger sem impedir o voo, amar sem aprisionar.
Que o Evangelho seja vivido com naturalidade e que, antes de ser falado, ele seja sentido nas vibrações que preenchem os ambientes. Que cada lar se torne um pequeno santuário onde a tua presença seja percebida nas mínimas coisas, no pão partilhado, na oração ao amanhecer, na paz do sono à noite. Rogamos também, Senhor, por aqueles que não têm um lar material, que vivem em condição de abandono nas ruas, em orfanatos, em abrigos, ou que sofrem com a violência doméstica, que por meio da tua providência divina encontrem acolhimento, proteção e dignidade. Que, onde houver uma porta fechada, se abram corações generosos dispostos a acolher. Que cada ser humano possa sentir que não está só e que é filho teu, igualmente digno de amor, respeito e oportunidades. Gratidão, Mestre Jesus, pelas lições que nos ensina sobre o valor da família como instrumento de redenção e progresso. Que tenhamos olhos espirituais para perceber os tesouros que nos cercam, a presença constante dos que nos amam, o cuidado silencioso dos que nos sustentam, a dedicação diária daqueles que dividem conosco os dias bons e os difíceis. Que saibamos valorizar cada gesto, cada presença, cada palavra não dita, mas vivida com amor. Que nossos lares jamais se transformem em locais de disputa, de orgulho, de mágoas cristalizadas. Que tenhamos a coragem de romper os ciclos de dor com o poder da oração, com a iniciativa do perdão, com a força da ternura. Que sejamos construtores da paz onde estivermos. Que o nosso compromisso com o bem comece dentro de casa, no trato com os nossos, na forma como lidamos com as diferenças, com os erros, com os desafios da convivência. Senhor da vida, nós te agradecemos pela sublime oportunidade da reencarnação no seio da família que nos acolhe, sabendo que cada espírito ao nosso lado representa um reencontro necessário, cuidadosamente preparado pela espiritualidade superior, com o intuito de nos auxiliar na ascensão moral. Que jamais nos falte, Senhor, a consciência de que esses laços não são casuais, mas pontes de aprendizado, de reparação e de amor. Que possamos, com humildade e compromisso, honrar esses laços com atitudes coerentes com os ensinamentos que recebemos de Ti. Agradecemos, Mestre Jesus, pelas noites de diálogo sincero, pelas orações feitas em conjunto, pelos dias de riso espontâneo, e até pelas lágrimas que, quando compartilhadas, fortalecem os vínculos e nos recordam da beleza da solidariedade. Que esses momentos fiquem gravados não apenas na memória, mas na essência do nosso espírito, como marcos do progresso interior que trilhamos lado a lado com aqueles que Deus colocou sob nosso teto, nossa guarda e nossa convivência. Que a harmonia familiar não seja apenas um ideal distante, mas uma construção possível, que começa em cada pensamento de pacificação, em cada palavra que escolhe consolar em vez de ferir, em cada atitude que visa a união ao invés da discórdia. Que o Evangelho do Cristo encontre solo fértil em nossos lares, transformando corações e mentes pela prática da caridade verdadeira, da fé inabalável e da esperança renovadora. Rogamos, Pai,
pelos lares onde o desalento e o desânimo se instalaram. Que a tua luz penetre nesses ambientes, dissipando as trevas da incompreensão e da frieza. Que a chama do amor seja reacesa nos corações endurecidos e que o perdão se manifeste como ponte de reencontro e cura. Que os que se afastaram encontrem o caminho de volta, guiados por tua mão compassiva, e que os que permanecem nunca deixem de estender a mão em sinal de reconciliação. Que nossas famílias sejam fonte de acolhimento e não de julgamento, que eduquem com firmeza e afeto, que orientem com sabedoria e paciência, que cada integrante reconheça no outro um espírito em evolução, passível de erros, mas também de imenso potencial para o bem. Que quando um cair, os demais estejam prontos a levantar. Que quando um chorar, outros se inclinem para consolar. Que ninguém se sinta só ou desprezado no seio de sua própria casa. Gratidão, Senhor, pelos ensinamentos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos revelam o valor do lar como o primeiro templo onde devemos exercitar as virtudes cristãs. Que não nos esqueçamos de que a paz do mundo começa na paz do lar e que o progresso coletivo da humanidade depende da transformação moral dos lares que a compõem. Que sejamos, pois, trabalhadores incansáveis dessa obra espiritual que começa nos pequenos atos do cotidiano. Abençoa todas as famílias do mundo de todas as formas e composições, pois o amor é o elo que as torna legítimas diante de ti. Que nenhuma estrutura familiar seja julgada pelos olhos da matéria, mas que todas sejam vistas como oportunidades de redenção e crescimento. Que o respeito, o diálogo e a empatia floresçam em cada grupo familiar e que a tua paz esteja presente em cada lar que se esforça por viver segundo os princípios do teu Evangelho. Por fim, Senhor, entregamos em tuas mãos cada um dos nossos familiares, que sejam protegidos, amparados e guiados pela espiritualidade superior. Que os laços que nos unem sejam sempre fortalecidos pela fé, pelo carinho mútuo e pelo serviço no bem. Que sejamos uns para os outros estímulo e consolo, apoio e inspiração no grande propósito de evoluirmos juntos em direção à luz. Assim seja.